para falar um pouquinho sobre os meus ancestrais. Eu sou a Daniela, filha caçula, tenho 2 irmãos, a do meio, Geusileia, e o mais velho, Márcio. Somos filhos de Valdir Rodrigues da Silva e Marta Maria de Souza. Os meus avós maternos, Ruth Pereira Marques e José Aniceto de Souza. Eles são do estado de Minas. E os meus avós paternos Silvanir e Vantuil Rodrigues da Silva. Os meus avós paternos, eles já tiveram uma trajetória maior. Os meus avós paternos, eles saíram do Paraná, que é o lugar de origem deles, se mudaram para Minas Gerais. De Minas Gerais vieram para Rondônia e de Rondônia vieram para Mato Grosso. Os meus avós maternos já é diferente. Eles são de Minas e de Minas vieram para o Mato Grosso, ali para a cidade de Jauru. Os meus avós maternos, eles se conhecem desde criança e, por se conhecerem desde criança, se casaram em Minas. O meu avô tinha, na época, apenas um boizinho, que foi o boi que ele vendeu para conseguir pagar uma viagem para aqui para o estado de Mato Grosso. Eu lembro dele contar que eles mudaram de lá para cá em um pau de arara, que é o transporte que eles tinham na época. A nossa família, a família dele, né, o meu avô José Aniceto e a minha avó Ruth com seus 8 filhos. Tiveram 8 filhos lá em Minas Gerais e quando se mudaram aqui para o Mato Grosso, veio ele, a família dele, com mais 5 famílias nesse transporte chamado pau de arara aqui para Mato Grosso. Quando chegaram no município de Jauru, eles ficaram morando por um tempo de favor. E aí o meu avô fazia trabalhos braçais para fora, para conseguir juntar uma grana para poder comprar o sítio. O meu avô sempre trabalhou com lavoura, mas no início ele era mais para consumo próprio, para manter ele, sua esposa e os seus filhos. E aí quando se mudaram aqui para o Mato Grosso, ele continuou nessa de serviços braçais, só que aí ele conseguiu aumentar a renda dele, então ele tirava da lavoura o que ele tinha para sustentar a família e mais um pouco ele vendia. Então ele mexia com café, ele mexia com feijão, ele também plantava arroz. E aí com o tempo as coisas foram melhorando e ele conseguiu começar a mexer com leite. Já a história dos meus avós paternos é diferente. Eles já mexiam com lavoura, mas um pouquinho mais para fora. O meu avô tinha plantação, ele já trabalhou com mamona, já trabalhou com algodão e também já trabalhou com hortelã. E aí nessa eles foram se mudando até os meus avós paternos chegarem aqui no município de Jauru. Ali o meu avô foi crescendo e hoje a renda dele é totalmente a pecuária. Ele tem as terras e a criação de gado que ele sempre manda para o frigorífico. Assim que os meus avós maternos mudaram para Jauru, a minha mãe nasceu. Ela é a única que é mato-grossense, o resto da minha família é toda mineira e paranaense. Ali os meus pais se conheceram, eles se casaram e moraram 3 meses na terra dos meus avós paternos. Logo depois, o meu pai e minha mãe, eles compraram um sítio bem próximo dali e ali eles começaram uma vida bem pacata, bem difícil, onde o meu pai ele fazia plantação de milho para poder pagar a terra que ele tinha. Ali, depois que meu pai e minha mãe conseguiram essa casa, lá esse sítio em Mirassol, lá no município de Jauru, pouco depois eles conseguiram, o meu pai vendeu uma moto que ele tinha para poder comprar o sítio aqui em Comodoro, que foi onde meu pai e minha mãe conseguiram construir junto tudo que tem até hoje, com grande dificuldade, já passaram necessidade de algumas coisas. Hoje, graças a Deus, a gente tem tudo e muito mais com os esforços dele, e é por isso que eu estou nessa caminhada, para conseguir futuramente me formar, ser uma profissional qualificada, para dar o devido
merecimento para os meus pais, por eles ter lutado tanto e honrar a família.